É tempo de irmos para o enfoque de hoje. Vamos falar de coisas sérias. Vamos abordar o tema motivação e aprendizagem. E ao meu lado já tenho ele, o suspeito do costume, grande professor Luís Sinatra, e a Fernanda Santos. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Olá, Silvio. Está tudo Obrigado. bem? Meu mano Ótimo. Luís, tudo na paz? Tudo, Grande como professor, sempre. E grande. tu, como é que tu estás, mano? Não, eu estou escandalosamente bem. Opa, ótimo. Ontem eu senti-me mal durante a tarde, mas agora estou excelente. Aquilo é, senti-me mal à tarde, dia seguinte tenho que estar motivacionado para estar bem. Ótimo, ótimo. Isso é Fernanda, claro. estás bem? Estou ótima também, estou muito feliz. Também estás escandalosamente bem? Escandalosamente bem. Vamos estar escandalosamente bem. Antes de mais, eu agradeço pelo convite. Aqui é o Luís. Não, o grande, e a Silvia. o grande Luís é... O Luís vai buscar os melhores. Exato, é verdade. Obrigada. Obrigada. Olha, seja muito bem-vinda. Espero que te sintas em casa e voltes mais vezes. Bem, vou voltar. Não, Com Luísa, certeza. A Luísa é aquela pessoa. Luísa, eu gosto muito de ti. Sabe porquê? Porque, para além de ser esse homem muito intelectual que eu gosto, muito intelectual e inteligente, acho que é por seres inteligente que fazes com que dividir faz crescer. É verdade. E isso é importante, isso é importante. Estar Muitas rodeado pessoas aprendem. de gente inteligente é ter um bocadinho mais de inteligência. Exatamente. É inteligente pensar assim. É mesmo que Só os nesse burros não sentido. vão longe. Só Olha, nesse você que está em sentido. casa, esses burros não vão longe. Os burros não vão, porque quer estragar a vida do outro. É burro. Pronto. Verdade. Vamos lá então falar motivação e aprendizagem, né, meus queridos? Exatamente. O que temos a falar sobre isso? É o tema desta semana, que vamos ter aqui a companhia da Fernanda, exatamente porque quando nós olhamos para o nosso sistema de ensino, verificamos que existe uma relação direta entre a forma como nós sentimos e a forma como nós aprendemos. Sim. E motivação tem a ver exatamente com encontrarmos motivos para as ações que nós vamos fazer. Portanto, a palavra motivação é uma junção entre aquilo que motiva as ações que nós vamos ter. Motiva a ação. Exatamente. São todos os pretextos que nós encontramos para termos ação dentro da sala de aulas. E nós, como sabemos que na sala de aulas, os alunos, de uma forma geral, eles gostam de aprender, mas não gostam de aprender de tudo aquilo que é académico. Pois. Okay? Portanto, significa dizer que nós, os professores, temos que encontrar formas, temos que De encontrar dar-lhes maneiras. um motivo para a ação deles. Exatamente, para eles estarem todos cheios de atividade dentro da sala de aulas. Até porque a escola parou quase que no tempo e aquilo que, de uma forma geral, dá-se agora na escola já não vai de encontro com aquilo Com a que é a própria vivência. convivência atual. Portanto, há quem diga até que nós estamos a formar pessoas para um mundo que já não existe. Olha, isso, Significa... isso parece muito teórico, mas é muito forte. Exatamente. O Luís, tu estás a dizer isso, ainda hoje vi uma matéria que, com relação a um país, um país que está a tentar meter o metro. Exato. Só que muita gente diz que é um país que vive ainda no século XVI, com tudo que ainda não evoluiu, mas quer meter um aparelho do século XXI. Exato. O país não está pronto para isso. Exatamente. Dizem eles, dizem alguns especialistas. E é muito importante isso que disseste. O que faz com que nós, os professores, tenhamos que encontrar estratégias possíveis e impossíveis para criar ambientes em que os alunos se sintam motivados. Porque as escolas, muitas vezes, e os professores também, começando por nós, queixamos de que os alunos não estão motivados, mas eu penso mais que é que nós não conseguimos criar ambientes, instituições que criem essa forma de os alunos se encontrarem com motivação suficiente para desempenhar todas aquelas atividades. Por isso que o grande desafio que nós temos hoje é de criar incentivos, criar motivações para que os alunos se sintam efetivamente com capacidade de agir dentro daquilo que são os programas que nós temos para ministrar dentro da sala de aulas. Fernando, e com essa brilhante introdução do Luís, então quais são os grandes problemas que nós agora temos, que vocês, professores, têm, e quais são as soluções que vocês têm estado a dar? A motivação, ela pode ser intrínseca, inerente ao indivíduo. Quando a pessoa quer aprender, está motivada a aprender alguma coisa. Mas também é extrínseca. Ela tem uma orientação que vem de fora. Há que haver um ambiente em que a pessoa possa aprender e que a pessoa queira aprender naquele ambiente. Então, esse ambiente tem que ser um ambiente propício à aprendizagem. Se calhar há pessoas que não sabem que querem aprender algumas coisas.
É por aí que eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu cheguei do Brasil, sou brasileira. Não. Não parece, não parece. Sério? Com o 12º ano, e quando fui fazer o processo de equivalência, fui para o 11º. Então, eu procurei uma forma de chegar, claro, ao 12º, e fui para o IFP, me levaram para um curso de cozinha e pastelaria. Nada a ver comigo. O meu intuito era terminar o 12º ano. Então, naquele curso, houve um clima de aprendizagem tão bom que os formadores ali fizeram coisas que chamaram a atenção, porque haviam pessoas que estavam no fundo de desemprego, estavam desmotivadas, e os formadores fizeram uma dinâmica fizeram com que as pessoas tivessem vontade de aprender. Brincadeiras, conversas, tivemos ali alguns momentos que fizeram com que as pessoas se inteirassem e se integrassem naquele grupo. Foi o que aconteceu comigo. Então, dentro daquele grupo, eu percebi que eu não queria ser cozinheira, não pelo curso não ser bom, que foi muito bom e eu aprendi, trabalhei depois com ele. Mas eu percebi que a educação transforma as pessoas. Pois. Um ambiente onde a pessoa pode aprender e que haja realmente oportunidade dela ser autônoma, dela mostrar suas competências, faz com que ela ressuscite ou acorde o sonho que estava esquecido. Foi o que aconteceu. E se calhar até desperta para o real sonho da pessoa. Para outras coisas. Foi o que aconteceu comigo. Naquele momento eu percebi que eu queria trabalhar com formação de adultos, com educação. Okay. Então despertou em ti uma vontade de fazer diferente. Uma vontade de fazer, de trabalhar com o que eu estava vendo, com a transformação que as pessoas estavam tendo. Então, o que eu fiz foi seguir, procurar um instituto de educação da Universidade de Lisboa. Fiz a minha licenciatura e agora terminei o mestrado, sou mestre em Educação e Formação, e com a área de gestão e organização de formação, justamente porque eu estive num lugar que me motivaram a isso. Se eu não estivesse naquele curso, se aquele ambiente não fosse propício, se as pessoas que estavam ali não acreditassem em mim e não me fizessem acreditar em mim mesma, eu não estaria aqui hoje. Então, houve motivação. Houve motivação. Mas externa. Uma motivação externa, porque eu queria o 12º ano. Os formadores que estiveram ali e falaram comigo, que me mostraram que eu podia ir muito além daquilo. Por isso. Então, a motivação externa, extrínseca, é muito importante. Nós, como pais, como formadores, como professores, temos que fazer o possível e o impossível para não deixar o externo cair. Porque se a motivação que nós temos que dar aos nossos filhos, não, você consegue. Pode, você vai conseguir. Não, eu estou com dificuldade. Nós temos sempre que pensar que, por mais lento e por mais difícil que seja, está sempre à frente de quem não fez nada. Então, vá para frente. Mas eu tenho dificuldades. Não, mas vai conseguir. Agora eu quero vos fazer uma pergunta. Isto é um belo exemplo de como o ambiente que se cria está sempre por detrás daquela motivação que nós encontramos para ir atrás dos nossos sonhos. Exato. Luís, eu quero te fazer uma pergunta a vocês, os dois, né? Quero fazer uma pergunta sobre aquelas perguntas do Silvio. Luís, a apresentação, a postura de quem nos ensina pode motivar-nos a querer ser como ele ou então a querer ser melhor ou não querer ser como aquela pessoa? Ok. O papel do docente, o papel do professor na motivação externa para criar a motivação interna do aluno é extremamente importante. Porque nós, como professores, para além de nós vermos aquilo que o aluno Silvio é, a parte da motivação funciona quando nós conseguimos demonstrar ao Silvio aquilo que ele pode ser. Estás a ver? Portanto, é daí que a Fernanda encontrou alguém que foi capaz de olhar para as competências dela, criar um ambiente em que ela se motivasse para ela ir à procura de um sonho que já trazia. É nesse papel que nós jogamos uma cartada extremamente fundamental. Desde a forma como nós falamos, desde a utilização do corpo que nós temos, em criar ambientes, em criar incentivos para que a própria pessoa, utilizando os próprios recursos, possa encontrar motivação interior para ir à procura dos sonhos,
Esse é o papel fundamental que nós Vou falar agora estamos a algo fazer. como aluno. Na quarta classe, né? Vocês chamam quarto período, né? No quarto ano. Quarto ano aqui, né? No quarto ano, quando eu fiz o quarto ano na Sé Catedral, eu nunca disse isso a ninguém, mas vou dizer. Em público, é? Em público. Agora é público. Eu tive uma professora de geografia que, diga-se de passagem, era uma professora muito mal formada. Muito mal formada. E eu estou a falar, eu era criança. Claro. E eu sabia que aquela professora não era um bom... Uma boa fonte de motivação. não era uma boa fonte motivacional para nós. Exato. E o que era pior é que nós já estávamos um bocadinho avançados em algumas coisas e ela veio regredir o nosso aprendizado. Tanto mais que quando ela desse alguma matéria, já era motivo de deboche e os alunos diziam, mas o que é isso? E aquela professora causou em muitos de nós uma falta de motivação. a falta de motivação para continuar. E ficamos tristes. E, por exemplo, eu pensei sempre, não quero ser professor na minha vida, porque se for para ser professor e ser como esta professora, era complicado. Só que, o que é que acontece? Pronto, tivemos que continuar na 7ª classe, eu tive um professor de língua portuguesa, grande Ernesto, professor Ernesto, na 7ª classe, que criou em mim uma outra motivação em querer ser um comunicólogo. Não propriamente, nunca pensei em apresentar um programa, mas sempre pensei em me comunicar. Comecei com teatro e assim. Mas o Ernesto Figueiredo, que foi meu professor, que eu nunca mais ouvi, onde o Ernesto estiver, recebe um abraço ao Ernesto, professor Mariano e outros. Né? Outros professores, aliás, outros professores. Claro. O Ernesto o professor Ernesto era um exemplo. Criaram em mim uma motivação em querer ser aquilo que eu sou hoje. Claro. Ou seja, uma tu és um que comunica produto... com outros, porque o Ernesto era maravilhoso a comunicar. Portanto, tu és produto exatamente daquilo que o professor quis fazer, crer em ti, dentro daquelas possibilidades. A grande revolução que nós, os professores, temos na sala de aulas, em critérios de motivação, é nós olharmos para um aluno, fazemos crer ou acreditar a esse aluno que ele é capaz de ter um desenvolvimento muito acima daquilo que ele espera, através do esforço que ele tem. Esta é que é a grande revolução. Não são as tecnologias, nem as metodologias, é a capacidade que eu tenho de convencer o indivíduo, fazer crer que ele é capaz de ter um sucesso em tudo aquilo que ele faz, utilizando os próprios recursos e os próprios esforços. Sendo ele mesmo. Sendo ele mesmo. Mas esta é que é a grande explodindo revolução. aí a imaginação. Claro, sendo autônomo. Sim. Uma grande forma, que o Luiz disse, é mostrar à pessoa que ela pode. Eu acredito em ti. Tu não? Por quê? Então, é uma forma de trabalharmos com os nossos alunos. Eu também lecionei numa escola, numa altura que a minha filha estudava nessa escola também. Era tua aluna? Não. Mas foi muito importante para mim, porque foi justamente no período que eu terminei a licenciatura. E, aliás, ainda estava na licenciatura. E as pessoas me perguntavam, mas, Fernanda, então, como assim? Tudo mudou, até as colegas, né, as mães das outras crianças. Então, o que eu percebi nisso tudo é que a minha forma de estar também mexeu não só com a minha vida, como com a vida das outras pessoas. E dentro de sala de aula, é isso também que nós fazemos como professores, como formadores. A nossa postura também é muito importante, né? Nós carregamos aqui um legado, que não é só nosso, é claro, mas carregamos conosco uma responsabilidade muito grande. Pois. Como o Silvio deu um exemplo muito grande. Sim, porque eu podia ter sido, aliás, eu podia ter sido o que alguns colegas meus, naquele ano, ficaram. Claro. Alguns desmotivaram-se, alguns deixaram de acreditar em algumas coisas porque... E até desistem da escola. Desistem da Exatamente, escola. é mesmo isso. escola, Eu tive pessoas que desistiram, se não desistiram na 4ª classe, com muita tristeza dizer isso, desistiram 2 anos depois, até na 6ª, porque se calhar voltaram a encontrar 2 pessoas idênticas que desmotivaram a capacidade do aluno a acreditar até nele próprio. Exatamente, nas competências que tem. Há muita coisa, Silvia... Se eu lhe encontro só... Não, mas há muita coisa que maus colegas, se me permitires dizer assim, utilizam na sala de aulas que desmotivam os alunos. Por exemplo, estar numa sala de aulas e aplicar uma atividade
única, exclusiva, durante uma aula inteira. E de alguma forma arrogante. Exatamente. Há professores arrogantes. Isso desmotiva os alunos. Desmotiva os alunos. Outra coisa que acontece, por exemplo, porque se tu tens uma única atividade dentro de uma sala de aulas, nesta altura, manter concentrado uma atividade, um nativo digital, é extremamente impossível, não é? É complicado. Nós temos que ter várias atividades para fazer com que o aluno... Um nativo digital. Exatamente. Uma das coisas que eu aprendo contigo. Exatamente. Um nativo digital. Um nativo digital. Que já tenha nascido na época digital. Na época digital. Não pode estar... Eu preciso de ti mais vezes, preciso de vocês. E nós precisamos também. Não podes ter 50 minutos ali parado, a olhar para ti como sempre... A fazer a história da época medieval. Exatamente. Não da pode forma ser. medieval. Exatamente. E estar a falar mais do que aquilo que é a capacidade de atenção do aluno também é contraproducente. Não pode ser. Muitas vezes, sentar e deixar as coisas acontecerem. Não. Hoje, mais cedo, eu até estava conversando sobre isso com o Luiz. Hoje nós temos vários aplicativos para trabalhar em sala de aulas. Temos jogos pedagógicos, temos, não sei se eu posso falar aqui... Pode! Tem o Kahoot, tem o Prezi. São ferramentas que são gratuitas, que nós podemos colocar os nossos alunos a desenvolver a criatividade. Já que você gosta do Facebook, vamos estudar no Facebook agora. Bora estudar no Facebook. É claro. Ensina-me o Instagram e coisas assim motivacionais. Não propriamente isso, mas acadêmico. Não propriamente isso. Vai à escola, porque não tem nada do Facebook nem Instagram. Não, nada disso. Mas nós podemos também utilizar novas formas. Nós podemos trabalhar com dinâmicas, nós podemos colocar os nossos alunos para trabalhar em grupo, nós podemos fazer nossas aulas mais ativas. Claro. Há experiências muito bem sucedidas nas escolas, que algumas escolas aplicam, por exemplo, utilizar os alunos, por exemplo, do secundário, a dar algumas aulas aos alunos da escola primária. É uma coisa espetacular, é uma coisa que é uma motivação intrínseca. Exatamente, porque só o facto de eles estarem a preparar as aulas, as matérias, as atividades para ensinar os mais jovens, eles aprendem, aquilo fica gravado na cabeça e não estão ali a fazer aquilo por causa de uma nota. Olha, estão a fazer aquilo porque Luís, estás a falar disso, eu estou-me a lembrar do Ernesto, porque Exato. nós fazíamos, né? O professor Ernesto era Figueiredo, meu professor. Nós fazíamos exercícios em que líamos um livro e depois defendíamos o livro. Exato. Defendíamos a matéria toda que nós lemos no livro, defendíamos, mas na sala de aulas, à frente dos colegas, e despertou em nós uma vontade quase que política de defender as nossas causas. E de leitura. E de leitura. Exato. Quando falaste em livro, desculpa te interromper, houve uma escola que também teve uma experiência extremamente interessante que criou, portanto, o momento da leitura, em que, acho que era das 10 às 10h30 da manhã, toda a escola parava e todos tinham que estar a ler. Contínuos, funcionários, professores, alunos, toda a gente. Durante aquela meia hora, toda a gente tinha que ler. Isto cria condições para que os alunos olhem para a escola como um ambiente em que eles gostam de lá estar, como um ambiente em que eu me sinto à vontade, sinto motivado para ir para a escola. Os resultados após essa injeção são fantásticos. Muito grandes. Fernanda, hoje, com tudo isso que tu aprendeste, né, com essa motivação toda que tu tiveste, hoje sentes que motiva as outras pessoas? Eu acho que sim. Eu acho que talvez o mais importante disso tudo é, durante esse período todo, que foi um pouco difícil, que eu já casada, com filhos, trabalho, eu estudar, eu estar na escola, eu estar na universidade, motivou os meus filhos, os meus colegas, as minhas amigas, e a mim, principalmente, me fez crescer muito como ser humano, porque eu me reconheci, eu ali vi que eu era capaz. Porque nós, muitas vezes, quando imigramos, saímos de um país para o outro, a nossa vida para. Para, muitas vezes, num lugar só. Como todas as coisas, né? Como todas as coisas. Então, nós pensamos num projeto que nós tínhamos. Então, nós vivemos para o que ficou para trás, muitas vezes. Eu não. E quem vive do passado morre no presente. Eu consigo olhar para a minha vida hoje, por exemplo, poéticos, e pensar que foi um crescimento muito grande, que foi um salto muito grande e que foi muito importante para mim, principalmente como pessoa. Olhar para mim e ver, Fernanda, tu és capaz, afinal. E agora hoje és a professora Fernanda. E agora eu sou a professora Fernanda. Que ajudas várias outras pessoas. Sou mestre também em educação e me sinto muito feliz. Mestre em educação? Sou mestre em educação e formação. Mas diz-me, Fernanda, tu querias terminar o 12º em quê?
Eu queria terminar o 12º Só querias terminar, ano. só Olha, eu terminar o queria ter médio. o 12º ensino médio. De repente foste para Foi um curso motivada? de culinária. Fui por um curso de culinária para terminar o 12º ano, ver a minha trajetória. A partir do curso de culinária, eu descobri que eu queria ser formadora e queria trabalhar com formação e com educação, porque eu vi pessoas sendo transformadas ali, aprendendo a cozinhar, aprendendo uma nova profissão, aprendendo a escrever, e eu queria fazer parte daquelas pessoas que ajudavam e que trabalhavam com isso. Não, ver pessoal lá em casa, é na diferença, é no contornar da situação que tu encontras o caminho. Sim. Estás aí no caminho errado. Contorna até te encontrar. Então, errar, cair... E levantar-se. Faz tudo parte do processo de crescimento. E de motivação da pessoa. Se não caíste, meu irmão, pode ser de certeza que você está mal. Então, tens que cair e levantar. O importante é a viagem. O importante é a viagem, não é? Portanto, e nessa viagem, se a gente cair 2 vezes, tem que se levantar 3 vezes. É verdade. E é nesse sentido que eu acho que quem se sente motivado depois tem todas as condições para depois replicar as outras pessoas e para motivar as outras pessoas. E isto tem que ser um movimento que deve começar por nós, enquanto educadores, enquanto professores, para que efetivamente sintamos que os nossos alunos vão para a escola para além de aprender, vão para a escola para se crescer, para conhecerem-se uns aos outros, para irem à procura dos tais sonhos que muitas vezes estão escondidos e que possam desenvolver efetivamente aquilo que é uma carreira que começa por ser académica, mas que se quer profissional para que a gente possa ser felizes. Poxa, eu queria tanto ter a oportunidade de dizer a muitos dos meus professores o quanto eles fizeram comigo. O Ernesto é um deles, mas gostava de dizer a muitos, a professora Mariana, a professora de francês, a professora Floripes, a professora Rosa, a professora Isabela. Por isso é que eu costumo dizer aos meus alunos, quando eu digo assim, olha, vocês deviam ser professores. Não, e tal, não sei o que. Olha, eu não conheço a minha profissão no mundo sem ser professor. O reconhecimento que tu tens pelo trabalho que fazes, nem que seja mínimo, acaba por transformar as vidas das pessoas. Não transforma, mas é que transforma mesmo. Aquele ano em que um ano só, um ano, uma classe pode transformar a vida de uma pessoa para a vida toda, passa o pleonasmo. Exatamente. E o quanto nós também ficamos gratos quando nós vemos o crescimento do outro. Eu sou muito grata por poder fazer parte do crescimento do outro. De muitas pessoas, né? Isso é muito olhar assim para importante muitas para mim. pessoas, olha, hoje ele é ministro da Educação. Olha aquele é o diretor de informação da RTP África. Olha aquele é o Bernardo, esteve aqui na minha escola, fugiu, né? Mas pronto, meu aluno. Fugiu algumas aulas, mas está lá. Agora trabalha com vídeos. Bernardo, você fugiu muitas aulas, não? Pronto. Mas olha, isso é muito bom. Olha, meus queridos, é com essa motivação, né? Sim. E essa aprendizagem, transpiramos, e esse aprendizado doce que transpiramos e terminamos hoje, infelizmente, mas com a vontade de querer ter-vos aqui mais vezes, por favor. Sempre. Pelo amor de Deus. Sempre. Fernanda, volta aqui mais vezes. Claro, claro. O Luís está aqui. O Luís é da casa. O Luís tem ações aqui. O Luís tem ações. Vem sempre motivado para conversarmos com coisas que nos trazem de fora, como foi aqui a experiência da Fernanda, que foi muito bom, e que sirva de exemplo para outros jovens, para as outras pessoas. Obrigada. E para os brasileiros que vêm para cá, que há possibilidades de nós irmos atrás dos nossos sonhos, desde que encontremos e proporcionamos espaços onde eles possam encontrar motivação. Devolver o país que